e o importante seria o resultado. Mas eu lhe pergunto, em termos de evolução e defeitos, o senhor viu mais evolução ou defeito? E parabéns mais uma vez pela vitória, só corroborando, esse resultado era importantíssimo. Boa noite. Com certeza, eu acredito que assim, tivemos momentos de oscilações, né? Eu acredito que trocamos a forma por estudo do adversário de jogar. Acredito que colocamos dois extremos, né? Pé normal, Berguinho para a esquerda e Paul Vilheira para a direita. Ganhamos, eu acredito, mais profundidades, jogadas de área para que, né, Jael, Souza, Gabriel pudessem entrar ali. Acredito que a construção, né, por dentro com o Vitor Ferraz e com o Renan Siqueira foram muito boas, né? Então as dobradinhas, triângulos pelos lados nós conseguimos fazer, e em alguns momentos acredito que no princípio uma certa ansiedade, saltamos em alguns momentos para uma marcação, pressão, chegando atrasado em algumas situações, aonde proporcionamos, né, uma flutuação do ataque deles ali em alguns momentos. Mas acredito que tudo isso dentro de uma normalidade, de uma ansiedade por buscar o resultado. Claro, precisamos encontrar esse equilíbrio para ter a solidez, mas acredito que fizemos uma partida sólida. Faltou também definirmos, né? Tivemos mais oportunidades para contra-ataque, aquela penúltima, última bola para finalizarmos e fazer o gol, mas hoje, como você, né, falou muito bem, o importante era nos mantermos ali dentro do G8 e a vitória foi fundamental. Fernando, em relação à equipe voltar agora, né, o grupo G8, o Náutico começou a rodada dentro do grupo e aí com a sequência da rodada, o Náutico acabou saindo do grupo dos 8 e aí entrou para essa partida exatamente precisando da vitória. Essa pressão, essa relativa pressão de entrar precisando a todo custo da vitória para voltar, é o que você acredita? Essas chances que o Náutico criou tanto e poderia ter vencido por mais e acabou sendo um placar magro, mas valeu os 3 pontos? Eu acredito que assim, desde a nossa chegada, se percebe-se, né, um clima pela grandeza do clube, a grandeza do Náutico, onde estar nessa divisão com certeza é uma frustração, né? E eu acredito que é isso que nós temos que tentar controlarmos, uma parte externa com essa parte interna, né? E entendermos que a competição ela é muito disputada, ela é muito equilibrada, ela é muito difícil, né? Haja visto que eu acho que eu não sei o resultado do outro jogo, mas até ontem só tinha tido 3 vitórias na rodada, né? O resto tudo empate, todos empate. Então eu acredito que nós precisamos desse apoio do nosso torcedor, porque eu acredito que muitos atletas ainda estão sentindo isso, né? Hoje eu acho que no momento de uns 30 minutos, quando nós tivemos uma falha, que acho que o Manuel, né, perdeu um gol, a torcida um pouco ali, né, ficou ansiosa com a situação do momento. Então nós não podemos ter isso. Eu acho que nós temos que canalizar força juntos que nós vamos ser mais fortes para isso. A nossa torcida ela é muito forte, ela é muito poderosa dentro de casa. Então nós precisamos desse apoio para que isso não se reverta para alguns atletas que não tenham, né, não tiveram ainda de repente tantas experiências, uma maturidade tão grande. Nós temos uma mescla de elenco e essa juventude em algum momento pode sentir isso. Então nós temos que entender que a competição sem eles, nós precisamos deles. Então vai haver momento que, né, nós não vamos estar no controle, vai estar sofrendo um pouco, e momentos que você vai ser empurrado por eles no controle, com pressão, que nós precisamos disso. Então eu acredito que essa ansiedade, como você falou ali, num poder de definição, faltou a competência, né? Eu olho muito a parte técnica. Claro que aflora o emocional junto, mas em alguns momentos faltou a nossa competência mesmo para ampliar o resultado. Marchiori, boa noite, parabéns pelo resultado. Queria te fazer pergunta sobre 2 atletas específicos. Brian, a entrada dele no segundo tempo, já ganhando mais minutagem, já apresentando um futebol, mostrando que você vai poder contar com ele mais durante a Série C, né? E o outro é o Paul Vilheira. Essa variação que ele tem de jogo para jogo, hoje ele foi muito bem, a gente poderia dizer talvez que ele foi o melhor do Náutico em campo, com assistência, criando muito, mas com bastante dificuldade em finalizar e otimizar essas oportunidades. Como é que você tem trabalhado com isso na cabeça dele também, para que ele consiga talvez escolher melhor as opções
Boa noite, obrigado. Eu acredito que assim, ali dentro nós dependemos deles, né? O que nos cabe nós temos feito diariamente, passar tranquilidade. Estamos fazendo muito complemento, porque ele é um jogador veloz. Então eu acredito que essa ansiedade dele, em alguns momentos, com a velocidade que ele tem, ele está se precipitando em algumas tomadas de decisões. Até ontem, num bate-papo com ele, eu falei para ele que em alguns momentos ele tem que desacelerar e ter mais eficiência, né? Ter um cognitivo ali, essa parte dele, mental, da visão, para que haja uma concentração melhor para essa última bola, a penúltima dele, que ia ser importante. E eu acredito que hoje também, ele jogando com o pé na linha, né, aberto de extremo, isso facilitou mais pela sua característica. Então acredito também que essa evolução dele se deve a isso também, né? Ele aberto do lado do pé bom, aonde ele consegue ter o drible profundo, aonde minimiza processos de cobertura do adversário, ele ganha um espaço para poder executar, né, a ação ali. E a outra do Brian. O Brian, nós estamos seguindo um protocolo, né, médico que se tem, que é passo a passo, mas é uma alegria gigantesca, né? Ver um atleta que quase 2 anos aí sofreu 2 lesões muito sérias, muito graves. É um jogador um atleta que dispensa comentário, né? Um baita de um profissional, um baita de um ser humano. E acredito eu que ele vai evoluindo, como entrou o primeiro, hoje entrou o segundo, né? Então nós vamos ganharmos um baita de um reforço que nós já tínhamos aqui dentro de casa, que é ele, e ver ele sorrindo com essa alegria não tem preço. E hoje ele fez um baita de um segundo tempo. Marchiori, boa noite. Boa noite. O setor defensivo do Náutico, você está satisfeito com todo o sistema defensivo? Acredita que precisa de mais algum reforço? Não tem o Diego Matos, né, por algum tempo, e aí o Renan foi deslocado para aquele setor, ele que vem jogando mais na zaga. Queria que você falasse desse setor especificamente. E também do Gabriel Santiago, que é um jogador que tem drible, tem velocidade, está esbarrando em alguma coisa, está faltando alguma coisa a mais para ele, parece para a gente. Confiança, talvez. É um jogador que tem personalidade, como eu falei, porque ele não se esconde, aparece, às vezes cai, se levanta, guerria bastante. Mas está faltando alguma coisa. Tem conversado com esse jogador especificamente? Sim, o Gabrielzinho, acho que ele vem nesses 2 últimos jogos. Ele pegou uma virose muito forte. Não só ele, como vários atletas, né? Então, assim, tivemos aí vários atletas com essa virose, inclusive o jogo passado e hoje alguns atletas, né, foram numa situação assim ainda de mal-estar. O Berguinho pediu para sair no intervalo, Jean Mangabeira estava ruim, Gabriel jogou assim, né? Então assim, jogo passado, Vitor Souza, Vitor Ferraz Souza, né? Então assim, teve vários, Odivan, vários atletas com isso. Agora o Gabriel, a gente sabe que daqui a pouco ele vai desabrochar, né? Como você falou, ele tem mobilidade, tem técnica. Então acho que daqui a pouco vai acertar, e acredito eu que esse anseio, essa ansiedade por acertar, muitas vezes é o que está precipitando ele, mas acredito que com calma, como eu falo, tem alguns atletas que são jovens, estão tendo maior minutagem agora, né, esse ano, com uma camiseta tão pesada dessa, então tem que ter paciência, calma, que a evolução é natural, né? E atrás eu acredito que assim, tivemos momento hoje de oscilação, né? Estamos oscilando um pouquinho, mas acho que no geral a gente vem em evolução. O Renan vem, né? Eu acredito que ali por dentro é um jogador muito forte fisicamente, não vejo ele tão agudo como lateral, ele vai passar em alguns momentos. O Dieguinho tinha uma característica que eu acho que era o oposto dele, acabava completando o outro ali junto, mas eu acredito que no geral precisamos sim de um ou outro ajuste, mas os meninos vêm em evolução. Professor, boa noite, parabéns pela conquista do resultado. O senhor hoje falou até no início da sua primeira resposta sobre a diferença, né, do time colocado em campo, um time mais agressivo, com 2 extremos, e tudo que foi planejado, treinado. Eu queria que o senhor pudesse detalhar se os comportamentos que o senhor esperava, se esses comportamentos se traduziram efetivamente dentro do jogo, seja no primeiro tempo com o Berguinho e Paul mais pela direita, o Berguinho pela esquerda. A todo momento percebia-se o senhor conversando com o Brian no banco, e o Brian voltou para o segundo tempo. Essa formação, os comportamentos que o senhor esperava, se concretizaram na prática hoje nesse jogo com essa nova formação? Muito obrigado, boa noite. Eu acredito que assim, tivemos alguns momentos deles, porque não tivemos tempo hábil para
treinamento, né? Com essa chuva, campo, o desgaste deles, mentalmente já vinha. Então nós sabíamos que íamos ter que guardar muita energia para o jogo. Então, dentro do que nós fizemos, o que nós imaginamos hoje? Construímos com 2 laterais sendo, né, internos por dentro, né? Os 2 zagueiros, trouxemos Renan, uma linha de 3 ali, Renan, Mangabeira e Vitor pela direita, trouxemos Berguinho aberto pela esquerda e Povidier ali, e 2 médios centralizados por dentro para aproveitarmos as diagonais, Souza, né, e Gabriel, para termos essa bola, né, passando mais ali à frente da área, para termos um preenchimento de espaço dentro da área de Souza ou batida de média distância ali com ele, tentarmos deixá-lo mais próximo ao gol pela qualidade que ele se tem nisso. Então eu acredito que em alguns momentos se desenhamos muito bem isso, faltou, claro, circulações, acho que algumas inversões, aquela coisa de ansiedade, né? E você fazer o Souza com a qualidade que ele tem, muitas vezes ter a paciência de esperar naquele quadrado imaginário das costas dos volantes para ter a diagonal, para ter essa aproximação, ele, Gabriel, com a mobilidade, não é fácil para uma mudança de jogo, mas eu acredito que isso aconteceu, e a entrada do Braia também foi isso depois, né? Ganhamos os confrontos com ele, os duelos, né, de 1 para 1, para criar essas oportunidades. O Paul seguiu fazendo isso pelo lado esquerdo. Acredito que o Eduardo entrou muito bem também no jogo, todos entraram, mas o Eduardo também entrou muito bem, pisando na área, finalizando, chegando. Então acredito que várias situações do que nós falamos, mesmo com pouco trabalho, acabaram acontecendo, como também alguns ajustes que faltou por essa ansiedade em alguns momentos. Professor, boa noite, parabéns pela vitória mais uma vez também. Eu sei que vocês não gostam muito de falar de jogadores individuais, né, mas eu acho que foi uma partida brilhante do Renan, e também a entrada do Eduardo. Queria que o senhor falasse que, será que não é possível ele ser esse camisa 10, talvez ali de jogar nessa articulação? E sobre o Renan, acho que foi uma das melhores partidas que eu já vi com o senhor à frente, e o Náutico cresceu muito com a zaga. Então queria que o senhor desse uma pontuada nesses jogadores. Boa noite, obrigado. Eu acredito que o Renan tem um ímpeto, uma agressividade muito importante, que é o que eu gosto, né? Ele é um atleta muito forte, né? Ele é um atleta muito competitivo. Então eu acredito que isso faz uma diferença. E ele tem sim uma boa qualidade técnica. Então eu acredito que o Renan, nós temos que usar ele por trás para uma construção ali. E eu acredito que ele, né, vai nos ajudar bastante também nessa situação. E acredito que pouco a pouco, né, eles também vão me conhecendo, nós vamos começar a ter daqui a pouco mais opções, né, para que isso possa acontecer. Então acredito que hoje o Elton entrou, então nós tivemos um controle bom com o Elton. O Eduardo, como você falou, dele se tornar um camisa 10. O Eduardo, eu vejo, ele vem desde o ano passado jogando muito de segundo volante. Então assim, agora hoje nesse jogo colocamos ele um passo à frente, e ele respondeu bem. Agora isso é tempo, né, para nós identificarmos a característica e vermos a adaptação, como vai ser a reação do atleta em uma outra posição ou uma outra faixa de campo. Então isso aí demanda tempo, né? Agora foi. Boa noite, professor, tudo bem? Essa rodada ela fechou com a tabela de classificação bastante achatada, né? O Náutico subiu agora para 18 pontos, e a diferença entre o segundo colocado e o nono colocado, né? O segundo colocado hoje é o São José, que venceu essa noite, e o nono colocado é o Confiança, com 16 pontos, 19 para 16. Como é que o senhor avalia esse momento da competição, né? Uma diferença tão pouca entre o segundo colocado e o nono, e como é que o senhor avalia aí a quantidade de pontos que o Náutico tem que conquistar para poder garantir essa classificação? Boa noite, obrigado. O nono colocado, me perdoa. A Confiança tem 16 pontos. O oitavo tem 16 também? Também.
nós fizemos um estudo, um levantamento. No ano passado, nessa mesma rodada, o São José era o 8º com os mesmos 16 pontos. Então, analisando por aí, claro que você vai ter muitos confrontos. Nossa equipe agora vai ter confrontos e jogos, né, muito iguais. Nós temos Paysandu, Remo, CSA, Ipiranga, Brusque, Operário. É só decisão. O Paysandu também tem isso. Então, o Remo também tem isso. Então, dentro disso, você fala aí de uma linha de corte entre 29 e 30 pontos. Pode ser um pouco para lá, um pouco para cá, por conta de empates. Mas eu creio que não fuja demasiadamente dessa pontuação. Então é a competição, a divisão é assim, a competição é assim, é acirrada, é muito igualada, né? Olha hoje o jogo duríssimo que nós tivemos, né? Mudança de treinador. Então assim, quem está lá embaixo, né, jamais quer ficar, e quem está em cima tá lutando aí para ficar. Então a diferença que você comentou, acho que só o Amazonas aí que criou uma boa gordura. O resto é jogo a jogo, cada jogo é uma decisão, é ponto a ponto. Então temos que entender que o pontuar é fundamental, né? O número de vitórias, você pode ver, acredito que nós não saltamos uma ou duas posições por conta de saldo de gols, né? Por mais um gol. Então acho que tudo isso aí é muito parelho. Então é onde nós temos que ter bastante cuidado e equilíbrio para os próximos jogos, cada vez mais.